O Alckmin foi meu adversário durante muito tempo em São Paulo. Sempre ganhou da gente. O Alckmin foi meu adversário em 2006. Aí eu ganhei dele. E era praticamente impossível, impensável, por qualquer cientista político de qualquer universidade, imaginar que eu e o Alckmin íamos estar juntos, sabe, na presidência da República desse país. E muito mais impensável era as pessoas achar que o Alckmin iria para o PSB. Pois bem, Isso é a beleza da moneicracia. a construção que a democracia permite Não, a é monecracia. que isso aconteceu. Todos Que era nós. para aprovar a entrada dele na vice-presidência. Todo mundo esperava que fosse ter uma reação dos setores mais à esquerda do PT, dos setores mais à esquerda, e pelo contrário, o Alckmin, depois que fez o discurso dele, foi aplaudido de pé por todo o conjunto do PT para ser o vice-presidente da República. Sinto aplaudido. Eu acho que esses microfones do Lula, depois que ele usa numa coisa dessa, tem que botar no lixo. Ele gospe de uma maneira absurda, né? Então, a dicção dele está cada vez pior. Ele gospe, esse microfone sai inutilizado, cara. Sai da tétano se alguém tocar nesse negócio. Vai direto. O cara do som técnico põe dentro de um saquinho, como se fosse aquele negócio de crime, que se põe uma prova de crime. Chega esse papo furado aí do teu problema, né? Psicológico, que tu sabe que o Chuchu sabe, não saber o que ele falou de ti, aí a monecracia ajeita tudo. E agora Aplaudido ele é aqui, não desce. vice-presidente do PSB. Então, os cientistas políticos, por favor, quem estudou ciências políticas, que aí é o seguinte, revisem o que vocês escreveram. E também vocês que estudaram direito, revisem sobre justiça, vocês que estudaram para ser juízes, vocês que querem chegar à mais alta corte, revisem o estudo de vocês, que mudou tudo. A monecracia fez tudo mudar. Todas as viagens que eu faço, Com eu dinheiro dos convido o presidente da Câmara, eu convido o presidente do Senado, eu convido os deputados indicados pelas lideranças e senadores. Porque é importante que eles saibam o que as pessoas lá fora pensavam do Brasil e o que as pessoas pensam lá fora do Brasil agora. Ou seja, a gente mudou tantas coisas nesse país, que nós conseguimos abrir em apenas 2 anos mais de 350 novos mercados para os produtos brasileiros que são exportados. Só 196 países do mundo. Foi tão respeitado no mundo como o Brasil está sendo respeitado agora. Fala o que quer aí, qualquer coisa. Quero cumprimentar o nosso companheiro Beto Albuquerque, vice-presidente nacional do PSB. O Beto é uma razão da força da democracia. Nós já estivemos juntos muitas vezes, já brigamos muitas vezes. Quando nós estivemos separados, nós dois perdemos. Quando a gente esteve junto, nós dois ganhamos. Monecracia. Essa é a razão importante. Assim, esse é o segredo da monecracia. Vem junto que aí nós ganhamos. Olha quantas vezes ele falou a palavra democracia. É impressionante. É impressionante. Que isso psicologicamente a gente sabe que aquilo que tu fala um montão é porque tu não faz. Plutônio radioativo. Sempre tem traguinhos. Quando É o único. quiser tirar umas férias para fazer turismo, tire uma férias de trabalho e conheçam o que é a transposição do Rio São Francisco. Problema psicológico novamente surgindo. Todo mundo sabe que isso é uma mentira, que ele manteve anos e anos e anos esse papo e nunca terminou essa obra. Nunca terminou por causa da monecracia. Começa o projeto, faz novos contratos, sobe o preço do orçamento de tudo, né? Deixa aquele povo lá na mão, pessoal, votem em nós aí para a gente continuar esse projeto, porque senão não vai ter água para vocês. Depois descobriram a indústria dos carros-pipa, né, sem licitação, compraram não sei quantos carros-pipa e tem toda, né, uma grana toda aí, monecracia. E nunca entregou. Veio Bolsonaro em 1 ano e meio e levou água para o Nordeste. Em 1 ano e meio. Esse bicho entrou, mandou fechar tudo, fecharam tudo. Não veio mais a água, não ia entregar mais a água, voltou o esquema dos carros-pipa, mas como a rejeição dele está batendo, passou os foguetes do Elon,
vamos ter que abrir de novo o troço lá. E então ele não para de falar na água. Já disse que foi Deus que fez a seca porque sabia que ele ia ser presidente depois, né? Mas ele esqueceu de dizer o detalhe que Deus antes mandou o Messias terminar a obra, né? Fazer a transposição direitinho. O Messias, no caso, o Jair Messias Bolsonaro, que aí fez e depois deixou o Judas anunciar. Ele esqueceu de contar esse detalhe. Então eu gostaria que vocês viajassem. Ao invés de ir para Miami, ao invés de eu vou conhecer não sei o que na Europa, faça uma viagemzinha para o semiárido. Ligue para o prefeito, para o governador e vá ver uma obra. Uma coisa que preste, A homem. gente viaja para ver um museu que é muito importante do ponto O de cara vista. tá sem conteúdo. Repara, ele não tem mais nada para falar. Sidônio mete esse cara todos os dias. Isso aqui é histórico, porque é a estratégia de marketing político mais bizarra para alguém que está com rejeição crescente. Botar esse homem para falar todos os dias, ele só aumenta a rejeição e o desinteresse por ele. Esse homem está entrando, a rejeição dele é tão grande, ele está indo para um buraco tão grande que está chegando lá no pré-sal. Vai encontrar petróleo. Histórica e cultural, mas faça uma viagemzinha para conhecer o Cerrado Nordestino. Para vocês saberem o que é uma política de integração. Eu, sinceramente, cada vez que vou, eu fico muito orgulhoso de saber. Aliás, até acharam ruim, porque eu lá na Paraíba, lá no Ceará, eu disse o seguinte: faz 179 anos que essa obra foi pensada. 179 anos. Em 1846. Dom Pedro. Cara, eu tô achando que esse bicho tá só virado pra lá por causa daquela mulher ali atrás, talvez. Porque ela é bonita. Eu nunca vi esse cara ficar tanto tempo virado para um lado. Canjica. Canjica. Canjica, canjica. Ali agora, quando tu vai antes para as coisas, ele tá só olhando para trás. E eu achei o olhar dessa mulher. Deixa eu ver aqui só. Eu não vou voltar agora que ela deve aparecer de novo. Vamos ver. Pensou em fazer essa obra. Olha lá. A coisa interessante é que Dom Pedro contratou uma engenharia alemã. Os alemães vieram aqui e foram estudar qual era o melhor ponto para pegar água. Tá só aqui, ó. 170 anos depois, com a engenharia, com toda a modernidade, nós fomos fazer o projeto aonde era cair a água, e a água foi cair exatamente no mesmo lugar que o alemão tinha feito há 170 anos atrás. E a água hoje está jorrando por todo o estado. Eu não sei quantas cidades, são 800 cidades ou mais cidades. Ele não para de virar para lá, agora eu me dei conta. Ele está fazendo tudo isso para aquela moça lá atrás. Essa senhora aqui atrás, uma mulher bonita. O velho tá virado o tempo. Esqueceu esse lado aqui, ó. Ele esqueceu. E olha, cara, esses dois aqui. Rapaz, ó. Vai lá. Vai, louco. Mas é uma coisa extraordinária numa demonstração de uma frase que eu dizia sempre. Agora vem. A seca é um fenômeno da natureza. A fome, por causa da seca, é irresponsabilidade de quem governou esse país durante tanto tempo e não levou em conta isso. É ele! O sincericídio. 5 mandatos. É o cara que mais governou esse país. Ele. Isso me impressiona, isso é um case de neurológico. Bem, só ela quero cumprimentar dois ex-governadores, dois grandes amigos, Cristóvão Buarque e Rodrigo Hollenberg. Quero cumprimentar o presidente, o secretário-geral da Coordenação Socialista Latino-Americana, Paulo Bracarense. E quero dizer para vocês, companheiros e companheiros do PSB, eu tenho um discurso aqui. É o fotógrafo, acho. Uma coisinha que eu quero falar. Eu aprendi uma coisa importante. 5 minutos. Muitas vezes a gente fala melhor falando pouco. Tá virando para ela, ó. Porque a gente não fala bobagem falando muito. A gente não consegue. E eu aprendi do pouco e muito que, como presidente, eu viajo 18 horas de avião para ir numa reunião do G20, onde estão participando os 20 países mais importantes do mundo. É só para ela, olha. E lá... Olha! Eu tô mentindo, eu nunca vi esse homem ficar tanto tempo virando para trás. Tem toda uma plateia aqui na frente. Cara. A gente só pode falar de 3 a 5 minutos. Ninguém, nem o presidente americano, nem o presidente chinês, é todo mundo de 4 a 5 minutos. Eu viajo para o G7, é tudo de 4 a 5 minutos. Aqui na América Latina,
A gente falava meia hora. Olha ela, olha ela. Não tem limite. Então, é o seguinte. Tô Eu rindo acredito. do quê? O que que tão rindo? Liminha tá enlouquecido, ele tá botando as placas erradas. É aplauso quando não precisa aplaudir, riso quando não é pra rir. Foi engraçado isso? Que aqui lá se fala 5 minutos, aqui fala meia hora? Foi engraçado. Isso foi engraçado. Agora, eu faço ato Não, de lançamento. ele tá virando demais, eu tô falando sério. Eu nunca vi esse homem ficar tanto tempo virando. E olha ela, pegou um barbeador, parece aquilo, pegou o celular dela, direto pro homem e ele fazendo pose. Rapaz, acho que virou canja, agora finalmente virou canja de galinha. Virou canja, a desbundada. Cara, a deslumbrada, acho que vai tomar uma bundada, tô achando. O bicho tá empolgado ali. De programa no governo, Tá o empolgado? Alckmin sabe. Tem ministro que fala 40 minutos. Minuto. Só no Brasil pode acontecer uma coisa dessa. Ah, mas que coisa Então agora eu instituí que ninguém engraçado fala isso. mais que 5 minutos. Que engraçado. Eu certamente vou falar mais que 5 minutos, porque Mais um golinho, mais um golinho, mais um eu golinho. queria, Isso foi engraçadíssimo. eu queria Aplauso antes de pra falar isso. da minha relação com o PSB, eu queria pedir permissão aqui à mesa. Eu não peço mais a você, porque você deixou. Você agora é ex-presidente. Eu vou dizer ao presidente o seguinte. Ele quer virar pra lá. O governo. Ele só quer virar pra lá. Ele tá usando como subterfúgio esse aqui, eu acho. Mas olha, olha, olha. Pô, como é o nome daquele cara que estuda a linguagem corporal? Tem um canal que só faz isso. Meu Deus, ele passou o tempo inteiro virado pra lá. Ó, e só arrotando. Eu viajo, quer dizer, tu vai viajar comigo. Tu vai viajar comigo. Eu viajo não sei quantas horas eu tô no avião, e vamos fazer uma viagem, não precisa ir só para a Europa, vamos para o semiárido. E olha, olha, cara, olha. Tan, 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 tan. Eu acho que a desbundada, deslumbrada, hum, acho que vai entregar a marmita na outra freguesia. Eu tô O achando, governo fez uma nota tô achando. sobre a guerra Israel e Gaza. Pronto, Eu queria pedir permissão para ler essa nota aqui. vai lá. O governo brasileiro condena nos mais fortes termos o anúncio pelo governo de Israel, realizado ontem, dia 29, da aprovação de 22 novos assentamentos na Cisjordânia, território que é parte integrante do Estado da Palestina. Essa Palestina. decisão constitui Da parte Palestina? integrante do Estado da Palestina. Palestina. Território que é parte integrante do Estado da Palestina. Palestina. Essa decisão constitui flagrante ilegalidade perante o direito internacional e contraria frontalmente o parecer consultivo da Corte Internacional da Justiça de 19 de julho de 2024, que considerou ilícita e a contínua presença de Israel no território palestino ocupado e conclui ter esse país a obrigação de cessar imediatamente qualquer novas atividades em assentamento e de evacuar todos os seus moradores fazendo pela daquele boca aí. território. O Brasil Tu tá repudia. evacuando pela boca. Tu tá mostrando serviço pra quem? Pra quem é que tu mostra tanto serviço que tu faz questão de em todos os teus encontros e todas as manifestações, se tu tá na Rússia, se tu tá na China, se tu tá em qualquer desses encontros, tu tem que falar mal de Israel? O que será que está rolando nessa monocracia? Para quem que está mostrando? É contrapartida do que isso? É contrapartida do que isso? Fala para nós. Aí tem. Aí tem. Quando a coisa é demais, persona non grata. Aí tem alguma coisa. O que será que está rolando em troca disso, hein? As recorrentes medidas unilaterais tomadas pelo governo de Israel, que, ao impor em situação equivalente à anexação do território palestino ocupado e Olha o comprometem. tamanho do que esse homem está lendo, que ele nem sabe o que é. A gente nota que ele nem sabe. Ele mal sabe, pegou isso aí. O tamanho, ele que disse que
né, não se envolve na política dos outros países, né, que cada um que tem que decidir seus problemas. Não é um discurso que ele sempre dá, o tanto que ele se envolve nessa questão. Por que será? Por que será? Está mostrando serviço para quem? Por que será? Implementação da solução de dois Estados. O governo reafirma ainda seu histórico compromisso com o Estado da Palestina independente e viável, convivendo em paz, harmonia e segurança ao lado de Israel, nas fronteiras de 1967, incluindo a Cisjordânia e a faixa de Gaza, tendo como capital Jerusalém. Aplaudindo, a maioria não faz nem noção do que é isso. Né? E para Israel, 2 estados seria maravilhoso. O burro fazendo essa média aí, bom, não sabe. Esse cara está participando de um evento que é a posse do presidente do PSB. Não tem nada esse tema a ver. Está cada vez mais, né, flagrante que tem uma contrapartida aí, que está mostrando serviço para alguém. A lei oriental. Bem, companheiros, e nós? O que nós estamos vendo, ó, essa cabeça aqui, o que nós estamos assistindo, cara, a canja estava ali, a desbundada estava ali, ele deu as costas para ela o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu nem sabia que ela estava ali. Que loucura é isso? Olha isso. Que loucura aí. Que louco isso aí. essa louco guerra, Que louco nem isso. o povo judeu quer ela. Olha, vou falar bobagem. A maioria do povo judeu não concorda com essa guerra. O povo de Israel não quer essa guerra. Essa guerra é uma vingança de um governo contra a possibilidade da criação do Estado palestino. Por detrás do massacre em busca do Hamas, o que diz, na verdade, é a ideia de assumir a responsabilidade e ser dono do território de Gaza. Ora, o que nós estamos vendo não é uma guerra entre dois exércitos preparados num campo de batalha com as mesmas armas, não. O que nós estamos vendo é um exército altamente profissionalizado matando mulheres e crianças indefesas na faixa de Gaza. Olha a irresponsabilidade desse homem, que ele está, é uma irresponsabilidade sem cessar, permanente. Onde ele vai, ele fala isso, que é uma irresponsabilidade. Ele é um especialista em Oriente Médio agora. Quem são as fontes desse homem? Se não o Ramamá. A fonte desse homem é o Ramamá. Nunca foi tão claro, nunca foi tão grande o pronunciamento e a manifestação dele em relação a essa situação como agora, numa posse de presidente de partido. É impressionante a inconsequência, a irresponsabilidade e o quanto esse homem atiça a violência com esse discurso dele. Falando extremamente mal de Israel, colocando o exército de Israel dessa maneira como ele está colocando, é um absurdo. Olha, é um crime o que esse homem está cometendo aqui. É um crime. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu quero dizer aqui também no PSB, isso não é uma guerra. Isso é um genocídio contra o desrespeito a todas as decisões da ONU que já pediu o fim dessa guerra. Que vergonha, por isso, companheiros e companheiras, da mesma forma com a guerra da Ucrânia, ô João, eu tive uma conversa com o Putin para dizer para o Putin, olha, acho que está na hora de vocês entrarem no... Um anão diplomático, um homem que não entende absolutamente nada, que convida, que quer terminar uma guerra tomando todas as cervejas de um bar. Já faz 3 anos dessa guerra. Também é importante que vocês sentem na mesa para negociar. Não houve a possibilidade de uma negociação. Eu estava na China, voltei, parei em Moscou, peguei o telefone no aeroporto e conversei mais de meia hora com o Putin. O Putin, eu acho que você precisa ir em Istambul na negociação. Que mentiroso. Mas tem um decreto do Zelensky que bicho mentiroso. Não disse para ninguém negociar comigo. Eu falei, mas o decreto é quando o Zelensky pensava que ia ganhar a guerra. Mas tu imagina se o Putin ia falar com
essa ameba, com esse cocô da ameba. Você tem condições de o Putin ouvir esse sujeito, rapaz? Ah, meu Deus do céu, que Há mentiroso. 3 anos atrás, ele sabe que não é fácil ganhar a guerra. A mulher lá, Então vai lá, esqueça o decreto ele para tá negociar. É preciso a negociar. bunda, ele tá virando a bunda o tempo inteiro para desbundada aqui, para deslumbrada. E o tempo inteiro para aquela mulher, querendo aparecer. Esse discurso enorme também, de alguma maneira, ele está fazendo. Isso aqui é um pavão. Hoje está muito pavão. Está muito pavão. Pavão não é misterioso, pavão inconsequente. Porque o Brasil também foi contra a ocupação territorial feita pela Rússia. Tá, o Brasil, a gente não quer guerra. O mundo está precisando de paz, de harmonia. O mundo está precisando de livros e não de armas. Esse ódio todo que esse homem destilou agora contra Israel, esse ódio chamando de genocida o exército de Israel, chamou Israel de genocida, chamou Israel de genocida. Ele está pregando a paz, né? É a paz que ele está pregando. Se metendo, o cidadão que diz, o sujeito que diz que não se mete nada, a autonomia, a soberania dos povos, a autodeterminação dos povos. A gente está vendo agora aí, né? Essas coisas que as pessoas têm que compreender. E eu, então, acho que o Brasil tem um papel extremamente importante. Nós produzimos um documento junto. O Putin não é genocida, né? Não. Foi lá, sequestrou as crianças. Não é nada, não, né? Com a China, propusemos a criação de um grupo de amigos de 13 países emergentes para ver se a gente consegue contribuir para que essa guerra desapareça e a gente volta a viver em paz. Fazer tudo Só para desaparecer, você bicho. ter ideia, o mundo gastou ano passado 2 trilhões e 400 bilhões de dólares de armas. Enquanto acredita isso, nos teus números? 733 milhões de Quem seres acredita humanos nos vão números dormir desse toda homem? noite sem ter o que comer, não por falta de alimento, por falta de dinheiro para as pessoas comprar os alimentos. Um mentiroso que diz que mente os números, falou, confessou isso para todo mundo ouvir. Para todo mundo ouvir. Para de gastar o dinheiro tu, rapaz. Tu e a que está do teu lado aqui, ó. Que é melhor ficar atento, hein? Dinheiro gasto em arma fosse gasto em comida, nós teríamos um continente com 8 bilhões de seres humanos, todo mundo com a barriga cheia, todo mundo saudável. E eu acho que esse é o papel do Brasil nesse instante, é tentar evitar, sabe, que haja mais guerras. Porque esse momento histórico que a gente vive tem mais conflito, é o momento de mais conflito no mundo desde a Segunda Guerra. Esse homem está fazendo toda essa manifestação com aquela mulher. Repararam nisso? Ele está totalmente virado para aquela mulher, o público está do lado de cá. Eu nunca vi isso, eu estou acompanhando todas essas stand-up comedy dele. Todos, eu nunca vi ele, né, dessa maneira. Mundial. Nunca vi. E quem promove eles? A fragilidade da ONU, que a ONU hoje não decide mais nada, ninguém mais respeita a decisão da ONU. Os membros do Conselho de Segurança São tomam todos posições canhotos, né, agora na unilaterais. ONU. A ONU é toda Unilaterais. Os Estados Unidos invadiram o Iraque por conta própria, sem consultar a ONU. A França e a Inglaterra invadiram a Líbia sem consultar ninguém. E Israel fez o que está fazendo sem consultar ninguém. Tchau.